O Bahia venceu o Palmeiras, agora vai para esse jogo fora de casa. Quais são os desfalques do tricolor? O Bahia não vai ter aí suspenso. Ele não tem o Marcos Felipe por questão de contrato. Marcos Felipe, questão de contrato. David Duarte já não iria. David Duarte já não iria, né? Deus Agora faz lá seus tá caminhos. lesionado. E ele tem o Ademir pelo terceiro amarelo, tomou no banco. Pra mim foi forçado. Forçado, até porque né? Pra estar livre pra sequência. Tinha se recuperado de lesão, livre pra sequência do Grêmio. E o Everaldo também por cartão. Então, 2 por cartão. O Everaldo tá alternando ser titular ou não. E o Ademir tinha tudo para ser o titular se não fosse o mal-estar que teve antes do jogo da quarta-feira. Então, assim, ele deve repetir a equipe que atuou na quarta com a substituição do jogador Marcos Felipe. E aí deve dar o Danilo. Pode dar o Danilo. Pode vir o Rian para a lateral esquerda, para essa linha de 4. O Vitor Hugo, que saiu, o pessoal pensou que foi machucado, não foi, né? Sentiu cansaço. Ele apenas sentiu um cansaço. E o meio tá garantidaço aí, né? Então, assim, ele pode repetir o mesmo time, só muda o goleiro, é isso? Só o goleiro e o lateral esquerdo. Não. Pode voltar o Rian na esquerda. Não, isso aí é pode fato, repetir né? o mesmo time. Ou pode repetir o mesmo time. Pode. Não, o ele Fluminense dá espaço. O Bahia pagar, o né? Fluminense dá espaços que talvez o Chaves possa aproveitar. Só que eu acho que tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, o Rian vive um momento melhor do que o Chaves. O Rian só estava um pouco, e muito pouco, abaixo do que o Matheus. Só que com a contusão do Matheus, o Rian cresce exponencialmente. Hoje, o futebol que ele entrega, que ele apresenta, é maior do que o próprio Matheus. Seria uma injustiça e do não que voltar o próprio Rian, Chaves. né? Não, e aí vocês chegaram num ponto importante, é que você me perguntou uma coisa que é ótimo. Assim, qual é a grande questão? Quando o Rian surge, ele não surge como o principal lateral do Bahia nesse ano. Ele tem Chaves, que foi contratado a peso de ouro, e tem Matheus Bahia, que já é um cara mais experiente. Então, ele vai tendo ali uma transição no profissional muito mais tranquila do que ele ser o carro-chefe. Ser a chave ali da lateral esquerda. Então, o que acontece? A questão de personalidade. Quando ele entra num jogo entre Bahia e Flamengo, ele entra numa fogueira danada. Porque você entra no Bahia e Flamengo, o titular se machucou e ele entra muito bem. E já ele tinha que cruza errado a bola. naquele Bahia Esporte, né? Então, assim, isso, já tinha errado. E depois em entrevista ele fala isso, acho que inclusive é para o próprio Ulisses aqui, nosso colega. E ele fala dessa questão de que foi importante para o amadurecimento dele. E no futebol mundial, normalmente você joga poucos jogos. Quando chega aqui no Brasil, quando você chega nesse momento que a gente está na temporada, os caras já jogaram praticamente uma temporada inteira, com uma pressão gigantesca. Então, agora, isso faz diferença. esse jogo da quarta, e eu até falei lá na emissora, na rádio, que um jogo muito mais importante do que a questão dos 3 pontos. E a gente debatendo aqui, pode entrar a peça A, pode entrar a peça B. E assim, eu vejo como um crescimento do Bahia, na verdade. Como eu acreditei naquela vitória contra o Vasco da Gama, que o Bahia ia crescer muito dentro da competição, e acabou não acontecendo. Mas eu vejo essa vitória da quarta-feira contra o Palmeiras, pegou o time mais difícil, o time mais qualificado, teoricamente, na verdade, o mais qualificado, o time mais bem treinado. Né? Depois vinha buscando a liderança. E aí o que acontece? Não, eu falo do jogo de quarta agora. O que acontece? É um jogo que qualquer atleta, na minha modesta opinião, que entrar, vai render e vai render muito a partir de agora dentro do Bahia. Foi um divisor de água, como disse Caio, para o Bahia esse jogo do Palmeiras. Tanto pela questão de pontuação dentro da tabela, dentro da faixa classificatória, como também a questão de motivação do grupo. Aliás, Clério, você falou mais uma vez uma coisa extremamente importante. O Bahia fez 10 partidas no campeonato e somou 9 pontos. Você vê a importância. O Bahia tira 3 pontos de um time que era vice-líder, já tem 1/3 de tudo que ganhou. E se ganha do Fluminense, olha, tudo aquilo que ele fez em 10 partidas ficou para trás, porque ele voltou a ser um time competitivo e é um time que vai crescer e muito no decorrer da competição. Agora, se o doutor Paiva não tiver um problema na cabeça e mexer no time, né? Já viu que o esquema de 3 volantes melhorou, fortificou e muito o meio campo do Bahia. Isso também não pode fechar os olhos da diretoria do Bahia, liderada pelo Cadu Santoro, pela questão do elenco. Com certeza. O elenco tem que ser reforçado nessa janela de julho. Eu soube o link. O problema não é só o Paiva, a gente às vezes direciona muita culpa no treinador, até porque ele é o líder técnico, é cultural, mas tem que se observar as condições, o momento de lesões que o Bahia está vendo, o momento físico, que deu uma tranquilizada agora por causa da data FIFA, mas a gente viu o Bahia entregue naquele jogo contra o Cruzeiro, então tem que se olhar esses fatores também para a gente ver um Bahia um pouco melhor nessa retomada aí da janela de julho. Eu soube que vão chegar, Ju, em torno de 5 a 6 atletas, tá? De um nível bom
para compor o elenco e jogadores do tipo do Gilberto, nesse nível, mais ou menos, 5 a 6 atletas, É nisso aí pra para que o mais. Bahia possa ter uma sequência de brasileiro a contento. Já